Olá, segundo ano! Vamos iniciar a parte C do capítulo 12 de Matemática. Essa aula é referente à semana do dia 22 ao dia 26 de novembro, mês 11 de 2021. Essa semana aqui, olha só. Primeira, segunda, terceira é a quarta semana do mês de novembro, que começa dia 21 e vai até o dia 27. Mas as nossas aulas vão de 22 a 26 nesta semana, nessa quarta semana do mês de novembro. Vamos começar com nossas atividades da apostila. Você vai abrir aí sua apostila na página 132. Já encontrou aí a página 132? Comparando capacidades. Em nosso dia a dia, podemos encontrar diferentes recipientes. Observe alguns deles. Olha aqui, pessoal, nós temos o garrafão, o galão, a garrafa e o copo. E aqui ao lado nós temos uma informação. Assim como compramos massa, que é o peso, e comprimento, o tamanho, podemos determinar se cabe mais conteúdo em um recipiente ou em outro. Se a garrafa estiver cheia d'água e o seu conteúdo for despejado no copo vazio até enchê-lo, vai sobrar água na garrafa, não é mesmo? Nesse caso, dizemos que a capacidade da garrafa é maior do que a do copo, ou seja, cabe mais líquido na garrafa do que no copo. 1. Suponha que o galão esteja cheio d'água. Então, esse é o galão, olha só. Está cheio d'água. E seu conteúdo seja despejado no garrafão vazio. Esse é o garrafão. Então, vamos despejar o conteúdo do galão no garrafão. Nesse caso, o garrafão, esse maior, encheria completamente? O que você acha? Só de observar, já sabemos que o garrafão tem uma maior capacidade, não é mesmo? Então, não vai encher se eu colocar apenas a água que tem aqui no galão, porque a capacidade do galão é menor. Então, nossa resposta é não. Por quê? Porque a capacidade do garrafão é maior do que a capacidade do galão. 2. Complete as frases com as palavras maior ou menor, de acordo com a capacidade dos recipientes acima. Os recipientes são garrafão, galão, garrafa e copo. Vamos lá, item A. O garrafão é o recipiente que possui a maior ou a menor capacidade? Esse é o garrafão. Ele é maior, não é mesmo? Cabe uma maior quantidade de líquido. Então, ele possui a maior capacidade. Vamos colocar lá maior. B. O copo é o recipiente que possui a... Olha como ele é pequeno, pessoal. Perto dos outros recipientes aí. Então, ele é o recipiente que possui a menor capacidade. E nós temos aí o item C também. A garrafa tem a capacidade maior ou menor do que o galão? Faça a comparação, olha só a garrafa. Olha o galão. A garrafa tem a capacidade maior ou menor? Escreva aí no item C. B. O galão tem a capacidade maior ou menor do que da garrafa? Olha só, o galão. A capacidade dele é maior ou menor do que essa garrafa aqui? Cabe mais ou menos? Essa também eu vou deixar para você. Vamos agora para a página 133. Atividades. 1. As jarras abaixo possuem a mesma capacidade, porém, cada uma delas contém diferentes quantidades de líquido. A. Contorne a jarra que contém mais líquido. Está fácil, não é mesmo? Olha só, é essa daqui. Só de observar, já sabemos. B. Marque com um X a jarra que contém menos líquido. Qual será?
Faça um X nessa jarra que contém menos líquido. Está muito fácil. Se a jarra que contém mais líquido tem um nível mais alto, a que contém menos vai ter um nível mais baixo. Basta observar e responder, fazer o X aí na jarra que contém menos líquido. 2. Observe os recipientes. Nós temos aqui um copo, uma jarra, um balde e uma xícara. Vamos colocar aí em ordem crescente a nível de capacidade. Qual é o recipiente que tem a menor capacidade? Cabe menos líquido. A xícara. E depois? Temos o copo. Aumentou um pouquinho a quantidade aí de líquido que cabe, né? A capacidade. Depois, a jarra e, por fim, o balde. O balde tem uma capacidade maior, não é mesmo? Agora, vamos para as perguntas. Qual recipiente tem a maior capacidade? Nós já vimos isso. Qual recipiente cabe mais líquido dentro? E qual recipiente tem a menor capacidade? Qual recipiente que cabe uma menor quantidade de líquido? Está fácil, faça um xizinho aí na alternativa correta. B. Qual recipiente tem capacidade menor do que a do copo? Qual será? A xícara, isso mesmo, olha só. Temos o copo e o único recipiente que tem uma capacidade menor do que o copo é a xícara. Qual recipiente tem capacidade maior do que a xícara e menor do que a jarra? Tem a capacidade maior que a xícara. Todos esses, olha só, o copo, a jarra e o balde. Mas também a capacidade é menor do que da jarra. Só pode ser olha só, maior capacidade que a xícara e menor do que a jarra. É o copo, isso mesmo. Exercício 3. O exercício 3 está na página 134 da sua apostila. Ana despejou todo o conteúdo da jarra de suco, dessa jarra, olha só, nos copos do quadro A, enchendo-os completamente. Quantos copos nós temos aí? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa jarra foi o suficiente para encher 5 copos. E temos aqui o quadro B também. Essa mesma jarra foi suficiente para encher 3 garrafas. Essas 3 garrafas. Essas 2 jarras, pessoal, têm a mesma capacidade, certo? A. De acordo com os quadros A e B, qual recipiente tem maior capacidade? O copo ou a garrafa? Qual cabe maior quantidade de líquido? Basta observar, olha só, no quadro B, eu precisei de uma menor quantidade de recipientes, de garrafas, para colocar a mesma quantidade de líquido, não é mesmo? Então, sendo assim, a garrafa tem uma maior capacidade do que o copo, pois eu precisei de mais copos para a mesma quantidade de líquido. De acordo com os quadros A e B ainda, qual recipiente tem a maior capacidade? A jarra ou a garrafa? Pessoal, todo esse líquido aqui, essas 3 garrafas juntas, estavam dentro desta jarra. Então, qual recipiente tem a maior capacidade? A jarra ou a garrafa? Na jarra cabe 3 vezes mais líquido do que na garrafa. B. Qual dos recipientes tem a menor capacidade? O copo ou a jarra? Está muito fácil, não é mesmo? Com o conteúdo dessa jarra, eu consegui encher 5 copos. Então, a jarra tem uma maior capacidade. O copo tem uma menor capacidade em relação à jarra. 4. O exercício 4 está na página 135 da apostila.
Para encher o recipiente maior, que é esse aqui, olha só, Joana utiliza 4 copos cheios de água. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. Então, para encher completamente esse recipiente maior, precisamos desses 4 copos. Observando a experiência de Joana, escreva a quantidade de copos d'água despejados em cada recipiente nos itens a seguir. E temos aqui uma dica. Os recipientes e os copos em cada item são iguais aos recipientes e aos copos utilizados por Joana. Pessoal, observe que esse recipiente maior tem umas marquinhas, não é mesmo? Olha só, temos aqui a primeira marquinha, a segunda marquinha, a terceira e essa outra parte. Então, esse recipiente foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Se vamos preencher esse recipiente com 4 copos de água, cada copo ocupará um espaço desse, não é mesmo? Então, agora ficou fácil. Basta observar ali nos itens A, B e C e responder. Item A. Quantos copos d'água Joana despejou nesse primeiro recipiente? Pessoal, basta observar, assim como fizemos lá no início. Olha só, 1 copo, 2 copos. Nós já vimos que cada copo preencherá um espaço desse, até uma risquinha. Olha só, 1 copo, 2 copos, 3 copos e o 4º copo até o final. Então, ela despejou 2 copos nesse primeiro recipiente. E no segundo, quantos? Observe. Já dei uma dica aqui, olha só. Escreva aí. E o terceiro? Olha só, quantos copos foram despejados? Escreva aqui também. Finalize essa atividade. 5. Observe as equivalências de capacidade entre os recipientes. Ai, professora, mas o que seria essa equivalência? Vou explicar. Nós temos aqui um garrafão. Ele tem a capacidade equivalente a 4 galões. Ou seja, eu tenho que juntar esses 4 galões para ter a mesma capacidade do garrafão. E aqui embaixo nós temos o galão e temos 5 garrafas. Então, um galão, a capacidade de um galão é equivalente à capacidade das 5 garrafinhas juntas. Então, para encher um garrafão desse, eu preciso de 4 galões. E para encher um galão, eu preciso de 5 garrafas. De acordo com essa equivalência, o conteúdo de quantas garrafas é necessário para encher completamente um garrafão. E agora, como podemos fazer isso? Olha só, nós queremos encher esse garrafão, não é mesmo? Nós temos uma informação aí que nos foi dada. Nós precisamos de 4 galões para encher completamente um garrafão, não é mesmo? Olha aí, os 4 galões. E agora? Mas a minha resposta não deve ser em galões, e sim em garrafas. Eu preciso de 5 garrafas para encher um galão, mais 5 para encher o outro, mais 5 para encher o outro e mais 5 para encher o outro. Agora sim, já sei quantas garrafas eu preciso para encher completamente esse garrafão. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 grupos de 5 garrafas. Como eu poderia fazer isso em linguagem matemática? 4 vezes 5, não é mesmo? Olha só. 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes o 5, 4 vezes o 5. Ai, professora, mas eu ainda não entendi. Por que 4 vezes o 5? Porque nós temos 4 galões aí. E cada galão é equivalente a 5 garrafas, certo? Por isso, fizemos aqui
4 vezes o 5. 4 vezes 5 garrafas. E qual é o resultado dessa operação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu poderia ir contando também de 5 em 5. Não é 4 vezes o número 5? Você sabe contar de 5 em 5? 5, 10, 15, 20. 4 vezes o número 5 é igual a 20. E colocamos o resultado aí. Já aprendemos um pouquinho sobre a capacidade, mas comparando, não é mesmo? Fazendo comparações. Agora, nós vamos aprender as medidas de capacidade. Nós temos aí o litro e o mililitro. Leia a conversa entre Elias e a atendente de um supermercado. Olha o que o Elias disse. Por favor, você tem um galão de 20 litros? E a atendente respondeu. Temos água em galões de 20 litros e também em garrafas de 500 mililitros. Nessa conversa, foram citadas 2 unidades de medida de capacidade padronizadas, o litro e o mililitro. O litro, pessoal, é representado aqui pela letra L maiúscula e o mililitro, ml. Para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente, ou seja, sua capacidade, podemos utilizar diferentes unidades de medida, entre elas o litro e o mililitro. Em geral, usamos o mililitro para representar quantidade de líquido menores do que 1 litro. E olha só, pessoal, nós temos aqui 1 litro é o mesmo que 1000 mililitros. Então, 1 litro é equivalente a 1000 ml. Converse com seus colegas e com o professor sobre algumas situações do dia a dia em que utilizamos o litro e o mililitro. Escreva pelo menos 2 delas nas linhas a seguir. Pessoal, quando nós vamos ao mercado, nós encontramos diversos produtos que são medidos por essas unidades de medida, litro e mililitro. Olha só, o suco, o leite, o refrigerante, a água, o iogurte. Quando o papai, a mamãe vai ao posto de gasolina colocar combustível, esse combustível também é medido em litro. Então, vamos escrever aqui. Nós compramos produtos usando o litro e o mililitro como medida de capacidade. Entre esses produtos estão o leite, a água, os iogurtes e os sucos. Atividades. Aí na página 137 temos mais algumas atividades. Observe os recipientes cheios de água mineral. Então, nós temos aqui um garrafão com 20 litros e uma garrafa com 2 litros. Quantos litros de água há no garrafão? Está fácil, basta você observar aqui. 20 litros. E na garrafa? 2 litros. E olha só, pessoal, temos uma informação importante aí. Você sabia? A água natural é a que existe na natureza, podendo ser encontrada em fontes, rios, lagos ou proveniente das chuvas. Já a água mineral é um tipo de água que contém uma quantidade de sais minerais acima da natural. E nós temos aí algumas perguntinhas para responder da atividade 1. A capacidade de um garrafão equivale à capacidade de quantas garrafas? Então, quantos litros nós temos aqui no garrafão? 20 litros. E a garrafa, 2. Eu quero saber quantas garrafas de 2 litros são necessárias para ter a mesma capacidade de um galão de 20 litros. Então, como eu faço isso? Você já aprendeu na divisão por 2, não é mesmo? Eu tenho que ver quantas vezes o 2 cabe no 20. Poderia fazer com a régua, mas eu não tenho uma régua aqui agora. Como eu faço isso? Eu vou contando de 2 em 2, pois eu quero ver quantas vezes o 2 cabe no 20, até chegar no 20. Vamos lá?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Olha lá a minha resposta. A capacidade de um garrafão equivale à capacidade de 10 garrafas. C. Qual é a capacidade em litros de 3 garrafões? Então, eu sei que um garrafão, olha só, um garrafão tem a capacidade de 20 litros. E 3. Eu vou precisar de 1 vezes 20, 2 vezes o 20, 3 vezes o 20. Por quê? A cada 20 litros temos um garrafão. Então, olha só, 3 garrafões de 20 litros. E agora, como eu faço isso? Vamos lá, então. 3 vezes o 20. Começo das unidades. Você já sabe que a unidade é aqui, é a última. Temos aqui a unidade e depois a dezena. Vamos começar pelas unidades, multiplicando a unidade aí. 3 vezes o 0. 13 vezes o 0 é a mesma coisa que 0 mais 0 mais 0. Vai dar 0 mesmo, não é? E agora, 3 vezes o número 2. 1 vezes o 2, 2 vezes o 2, 3 vezes o 2. Nós temos aí o 6. Ou eu poderia contar de 2 em 2, 3 vezes. Olha só, 2, 4, 6. Então, já sabemos que 3 vezes 20 é igual a 60. Ou seja, a capacidade de 3 garrafões é 60 litros. D. Supondo que uma pessoa compre 8 garrafas de água no supermercado, quantos litros de água ela vai comprar? Então, pense comigo, são 8 garrafas. Cada garrafa contém 2 litros de água. Então, eu tenho que fazer essas 8 garrafas vezes 2 litros, que tem em cada uma, não é mesmo? 8 vezes o 2, ou 2 vezes o 8, tanto faz. Faça aí essa multiplicação e não se esqueça de colocar a resposta. Nós temos uma pergunta. Se temos uma pergunta, temos que colocar a resposta. Qual é a pergunta? Quantos litros de água ela vai comprar? A resposta tem que seguir a pergunta. Ela vai comprar tantos litros de água. E a quantidade de água obtida no item D equivale a mais ou a menos do que a quantidade em um garrafão de água. O garrafão, olha só, tem uma capacidade de 20 litros. Então, se eu compro um garrafão de água, eu estou comprando 20 litros de água. E se eu comprar essas 8 garrafas, eu vou ter esses 20 litros? Será? Você vai observar o resultado dessa operação e aí sim vai ter a resposta para o item E. 2. O exercício 2 está na página 138. Com 1 litro de leite, podemos encher 4 xícaras de mesma capacidade, como as que estão apresentadas em cada item abaixo. Nos itens a seguir, contorne a quantidade de xícaras que podemos encher usando a quantidade de leite de cada garrafa. Então, já sabemos que a cada litro podemos encher quantas xícaras? 4 xícaras. Então, vamos lá. Nós temos aqui 2 litros de leite. 1 litro de leite, eu encho 4 xícaras. 2 litros de leite, mais 4, não é mesmo? 1 litro, 2 litros. Então, quantas xícaras eu vou encher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B. Nós temos aqui uma garrafa de 3 litros de leite, com a capacidade de 3 litros. Eu sei que cada litro enche 4 xícaras. Então, olha só. 1 litro, 4 xícaras. 2 litros, mais 4. 3 litros, mais 4. Contorne aí na sua apostila a quantidade de xícaras. 3. Recorte de revistas ou folhetos de supermercados, imagens de produtos que são vendidos em litros e outros que são vendidos em mililitros. Depois colhe no espaço abaixo. Olha aqui, pessoal, eu coloquei um refrigerante, um leite,
um amaciante, tinta e a água. Você vai colar aí o que você encontrar. Pegue um folhetinho de supermercado. Lá você vai encontrar vários itens que são vendidos em litros ou mililitros. 4. O exercício 4 está na página 139. Isadora foi orientada por uma nutricionista a beber cerca de 2 litros de água por dia. Se Isadora seguir essa orientação, quantos litros de água aproximadamente ela deverá beber em uma semana? Você já sabe que uma semana tem 7 dias. Então, ela vai beber 2 litros no domingo, 2 na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta e 2 no sábado. 2 litros em cada um desses 7 dias. Então, olha só, que operação devemos fazer? 2 litros vezes 7. Por que vezes 7? Ela vai precisar beber 7 vezes na semana esses 2 litros, não é mesmo? 2 litros a cada dia da semana. Ou podemos fazer assim também, olha só. 2 litros do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. De qualquer forma, da forma multiplicativa ou da forma aditiva, teremos o mesmo resultado. 2 vezes o 7 é igual a 14. Ai, professora, mas como você chegou a essa conclusão? Aqui nós temos na forma aditiva. Então, basta eu ir contando de 2 em 2, 7 vezes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, certo? E da forma multiplicativa, 2 vezes 7 é igual a 7 mais 7, certo? 7 mais 7, 7 na cabeça e 7 na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí eu tenho a resposta. Isadora deverá beber 14 litros de água em uma semana. B. Quantas garrafas de 500 ml de água Isadora deve beber para atingir a meta de 2 litros de água por dia? Você já aprendeu que eu preciso de 1000 ml para formar 1 litro, não é mesmo? E para formar 2 litros? Olha só, nós temos essa informação aí. 1 litro é igual a 1000 ml. Ou seja, para formar aí 2 litros, eu preciso de 1000 mais 1000. Então, nós temos aí 1000 mais 1000, começo das unidades, é a última. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. E 1 mais 1, 2. 2000 ml de água por dia, que é o mesmo que 2 litros. Quantas garrafas? Nós temos aqui uma garrafa de 500, mais uma de 500, teremos 1000. Então, já temos 1 litro aqui. Mais 500 e mais 500, 2 litros. Então, Isadora deverá beber 4 garrafas de 500 ml para atingir a meta. C. Quantos litros de água aproximadamente você costuma beber por dia? A ingestão de água é importante para manter o bom funcionamento do nosso organismo. O corpo humano deve estar sempre bem hidratado. Então, se você bebe pouca água durante o dia, deve começar a aumentar essa quantidade de água, certo? E olha só o que a falta de água no corpo pode nos causar. Temos aqui 10 sintomas que indicam falta de água em seu organismo. Primeiro, sede. Quando eu sinto sede, é sinal que eu já estou desidratada, já estou necessitando de água. Eu não preciso esperar eu sentir a sede para beber água. Você pode colocar aí uma meta. A cada tempo você vai bebendo um pouquinho de água, certo? Pele seca, a pele vai ficando mais ressecada. Insônia, dificuldade para dormir. Urina escura. Quando você vai ao banheiro e a urina está bem clarinha, isso é um sinal muito bom. Você está bebendo uma quantidade adequada de água. Mas se a urina estiver escura, é sinal que você não está bebendo a quantidade adequada de água, certo? A falta de água pode também causar tontura, dor de cabeça, perda de músculo,
vontade de doces, envelhecimento precoce, envelhece mais cedo, e também dores nas articulações. Olha só como é importante beber água. Quantos sintomas nós podemos evitar só com o consumo adequado de água? 5. O exercício 5 está na página 139. Marque um X nas embalagens que têm capacidade menor do que 1 litro. Então, sabemos que 1 litro equivale a 1000 ml, não é mesmo? Então, vamos observar aí as embalagens. Nós temos uma embalagem de água mineral. Qual é a capacidade? Olha só, 500 ml. 500 é menos que 1000, não é mesmo? Então, nós temos que marcar um X aí na embalagem da água mineral. Por quê? Tem a capacidade menor do que 1 litro. E esse suco de uva, essa latinha de suco de uva? A capacidade é menor do que 1 litro ou maior? Menor, olha só. Apenas 250 ml, certo? E o suco de laranja? A capacidade é menor ou maior? Nem menor e nem maior. A capacidade dessa embalagem de suco de laranja é exatamente 1 litro. Então, eu não vou marcar essa daí. Nós vamos marcar só as embalagens que têm capacidade menor. Temos aqui uma embalagem de suco de limão. Essa embalagem tem a capacidade de 2 litros. 2 litros é uma capacidade maior ou menor que 1 litro? Maior, isso mesmo. Não preciso aí assinalar. E temos o shampoo, com uma capacidade de 750 ml. Então, pode marcar aí também o shampoo. E olha a informação que nós temos aqui. Nutricionista. O que é uma nutricionista? Profissional da área de saúde que se ocupa da nutrição e da dieta alimentar. E agora você vai pegar aí a apostila de sistematização de matemática. Já pegou? Nós vamos para a página 9, vamos estudar a operação inversa. Mas o que seria a operação inversa? Vamos fazer esse primeiro exercício aí da página 9 e você vai entender. Maria organizou vasos de flores para decorar mesas de uma festa. Olha só, pessoal, os vasos que a Maria organizou aqui. Ela utilizou esses vasos. Quantos vasos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Para determinar a quantidade total de flores nos vasos, multiplicamos a quantidade de vasos pela quantidade de flores em cada vaso. Então, nós vamos colocar aí quantos vasos nós temos? 5. 5 vezes 3 flores, olha só. 1 vez 3 flores, 2 vezes 3 flores, 3 vezes 3 flores, 4 vezes 3 flores, 5 vezes 3 flores, certo? E qual é o resultado total de flores? 15. Eu usei 15 flores para decorar a festa. A Maria disse isso. Mas como vamos ter certeza que ela fez a multiplicação correta? Para verificar se o resultado obtido na multiplicação está correto, podemos efetuar uma divisão. Por quê? Porque a divisão é o inverso, é a operação inversa da multiplicação e vice-versa. A multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, olha só. Qual que é o total de flores? 15. Se eu dividir as 15 flores em 5 vasos, vou ter quantas flores em cada vaso? Olha só. Como fazemos a divisão? Quantas vezes o 5 cabe no 15? Vamos contar de 5 em 5? 5, 10, 15. 3 vezes. Então, 15 dividido por 5 é igual a 3. Essa verificação é possível porque a multiplicação e a divisão são operações inversas, como a professora já explicou. Nessa situação, podemos concluir o seguinte esquema. 3 vezes o 5 é igual a 15. Logo, se eu divido o 15 pelo 5, eu vou ter o resultado 3. Por isso, chamamos de operações inversas, uma inversa da outra. Eu multiplicando por 5, cheguei ao resultado 15, e eu dividindo
pelo mesmo número, por 5, eu retorno ao número inicial. E aí, na página 10, nós temos alguns exercícios de operação inversa. Efetue os cálculos e depois verifique seus resultados. Então, olha só o desenho. Nós temos aqui 2 e 2, certo? Em cada quadrinho nós temos duas bolinhas. Quantas vezes eu repeti o número 2? Uma vez o número 2. 2 vezes o número 2. Olha só, 2 vezes 2 bolinhas. É igual a 1, 2, 3, 4, certo? Como eu faço para conferir se o resultado, se o cálculo está correto? Vou fazer a operação inversa, a prova real. Eu vou pegar o 4 e dividir por 2. 4 dividido por 2, olha só, 4 dividido por 2 é igual a 2 em cada grupo, certo? Posso fazer a seguinte pergunta também. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 4? Aí, contamos de 2 em 2. 2, 4. Cabe 2 vezes. Vamos fazer a de baixo? Nós temos aqui 2 bolinhas. Elas estão se repetindo. Quantas vezes? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes 2 bolinhas. Já temos a operação aqui, olha só a multiplicação. 3 vezes 2 bolinhas. Quanto dá isso? 1 vez 2, 2 vezes o 2, 3 vezes o 2. Ou eu posso contar quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou também eu posso fazer em cálculo mental. Não é 3 vezes o número 2? Eu posso ir contando de 2 em 2, 3 vezes. 2, 4, 6. Olha só, temos o 6 aí. Vamos fazer agora a divisão? Eu tenho 6 bolinhas. E eu vou dividir em grupinhos, em quadros de 2 em 2. Olha só, não está separadinho aqui de 2 em 2 bolinhas? Então, vou dividir por 2. Temos aqui a divisão, 6 dividido por 2. E agora? Como que eu faço a divisão? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? Quantas? Vamos contar de 2 em 2 para saber? Vamos lá. 2, 4, 6. Já chegamos ao 6. Então, são 3 vezes. Logo, eu sei que 6 dividido por 2 é igual a 3. Assim como 3 vezes o 2 é igual a 6. E aí, temos a operação inversa, a prova real. Vou fazer mais um com você. Olha só, nós temos aqui 4 bolinhas e mais 4 bolinhas, certo? Nós temos 2 grupinhos aí de 4 bolinhas nesses quadros. Quantas vezes eu repeti o número 4, as 4 bolinhas? 1 vez, 4 bolinhas, 2 vezes 4 bolinhas, olha só. E aí, qual é o resultado? 1 vez 4 bolinhas, 2 vezes 4 bolinhas. Posso simplesmente contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas, certo? Será que acertamos? Vamos fazer a operação inversa? Se eu sei que 2 vezes 4 é igual a 8, então 8 dividido por 2 será? Olha só, 8 dividido por 2. Eu vejo quantas vezes o 2 cabe dentro do 8. Se eu quero saber quantas vezes o 2 cabe dentro do 8, vou contando de 2 em 2 até chegar no 8. 2, 4, 6, 8. 4 vezes. Mais um. Nós temos aqui grupinhos de 4 bolinhas. Quantos grupinhos eu tenho? Um grupinho, 2, 3 grupinhos de 4 bolinhas. Cada grupinho com 4 bolinhas, certo? Então, eu tenho 3 vezes 4 bolinhas. 1 vezes 4, 2 vezes o 4, 3 vezes o 4. E qual é o resultado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse é o resultado. Ou eu poderia fazer também 4 mais 4 mais 4. Por quê, professora? Porque é 3 vezes o 4.
1 vezes 4, mais 2 vezes 4, 3 vezes 4, certo? E agora a divisão. Eu pego 12, as 12 bolinhas, e vou dividir em quantos grupinhos? Em 3 grupinhos, não é mesmo? Quando eu peguei as 12 bolinhas e dividi em 3 grupinhos, olha só, 1 grupinho, 2 grupinhos, 3 grupinhos. Quantas bolinhas ficaram em cada grupinho? 1, 2, 3, 4. E esse é o nosso resultado. Ou eu poderia também pensar quantas vezes o 3 cabe dentro do 12. Como eu faço isso? Vou contando de 3 em 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas vezes? 4 vezes, isso mesmo. E você vai finalizar essa atividade. Aqui nós não temos os quadros, né? As faces do dado, certo? O que você tem que fazer? Desenhar. Então, nós temos aqui as informações. 2 vezes o 5. Então, 2 vezes 2 grupinhos de 5. 5 bolinhas, certo? Olha só. 1 grupinho de 5 bolinhas, 2 grupinhos de 5 bolinhas, que é igual a 10. E você vai fazer aí a operação inversa. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? Vá contando de 2 em 2 para descobrir. E aqui embaixo, mesma coisa, você tem que desenhar aí as faces dos dados, os grupinhos de bolinhas. 3 vezes o 5. Então, você vai desenhar 1 vez 5 bolinhas, 2 vezes 5 bolinhas, 3 vezes 5 bolinhas. E já tem o resultado aqui, é 15. Depois, você vai fazer a operação inversa. 15 dividido por 3. Se eu pego as 15 bolinhas e divido em 3 grupos, vou ter quantas bolinhas em cada grupo? Ou eu posso fazer em cálculo mental quantas vezes o 3 cabe dentro do 15. Vou contando de 3 em 3 até chegar ao resultado. E por fim, nós temos aqui 2 grupinhos de 6 bolinhas. Temos 2 faces de dados aqui, não é mesmo? 2 dados com 6 bolinhas, com numeração 6. Então, quantas vezes temos a repetição de 6 bolinhas aí? 1 vez o 6, 2 vezes o 6. Você vai colocar aqui. 2 vezes 6 bolinhas. 6 mais 6 dá quanto? Coloque o resultado. E depois, assim como fizemos nos exercícios anteriores, você fará a operação inversa. O mesmo você fará aqui. Nós temos a repetição de 6 bolinhas, não é mesmo? Quantas vezes? 1 vez 6, 2 vezes o 6, 3 vezes o 6. Você vai colocar aqui 3 vezes o 6. É igual a... Quanto é 3 vezes o 6? Depois você vai pegar esse resultado, a quantidade total de bolinhas, e vai dividir em quantos grupos? 1, 2, 3 grupos. E o resultado será a quantidade de bolinhas em cada grupo. Vai fazer o mesmo aqui também, com esses 2 grupos e com esses outros 3 grupos, certo? E chegamos ao momento da tarefa. Nossa tarefinha de hoje está na página 161. É o exercício 10. Com a garrafa ao lado, que contém 1 litro de água, é possível encher os 4 copos de 250 ml, que estão ao lado dela. Então, olha só. Com o conteúdo dessa garrafa, conseguimos encher 4 copos de água. Quantos copos iguais a esses é possível encher com o conteúdo de 2 garrafas? Então, pense, se com 1 litro é possível encher 4 copos, e com 2? E com 3? Se for necessário, faça o desenho. Você pode também utilizar a multiplicação. Faça da forma que você achar melhor. E esse foi o nosso último exercício de tarefa de hoje. Até a próxima aula!